Se isso que eu tô defendendo é esquerda, é direita, é PT, é PSDB, é a PQP, isso não me interessa. Eu sugiro o vídeo do Clarion sobre a analogia da caixa de bombom, que já é super conhecido de todo mundo aí, vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Eu descobri que muita coisa que me falaram na minha infância sobre o PT era verdade, muita coisa era mentira, muita coisa era exagerada e algumas das piores coisas do PT ninguém sabia, né? Porque tinha que esperar ele subir ao poder para poder saber. Isso é interessante porque é justamente por isso que eu não tenho aquela sensação de marido traído que eu vejo muitas pessoas tendo com relação ao PT. Os ex-petistas ou pessoas que defendiam o PT antes, que hoje tem um desprezo mortal, uma raiva, porque o PT se mostrou só mais um partido igual aos outros, porque o PT não cumpriu quase nada do que ele prometeu. Inclusive eu costumo dizer, né, quem me conhece sabe, que a única coisa mais insuportável do que um petista fanático é um ex-petista fanático. Pois bem, meu amigo, você sendo petista ou não, e veja que eu não disse de esquerda ou de direita, tá? Como eu falei, eu não acredito muito nessas divisões. Tô falando do Partido dos Trabalhadores especificamente. Você sendo defensor ou detrator do PT, aqui vai o centro do argumento dessa parte do meu vídeo. Tudo que eu discordo do PT, tudo que eu não gosto, algumas coisas que eu abomino no PT, beleza? Vamos lá. Primeiro ponto. O PT, desde a sua fundação, defendeu a reforma agrária. Defendeu que deveria ser feita uma reforma agrária no Brasil. Em 12 anos de poder no governo federal, o PT não só não fez a reforma agrária, como ele abraçou a bancada ruralista de uma maneira quase sexual e cooptou o MST e foi tocando os dois em banho-maria de uma maneira que, eu não entendo. 2. O PT se aliou ao Sarney e o PT se aliou ao Maluf. E, novamente, assim como no outro item, não interessa a minha opinião sobre o Maluf e sobre o Sarney. O que interessa é que essas duas pessoas sempre estiveram em lados opostos, politicamente falando, ao PT, e na verdade até o Maluf e o Sarney também não estavam muito juntos, mas enfim, cada um deles em seu ponto, mas sempre muito distantes do PT, e o fato deles agora estarem sempre juntos, em conluio, demonstra mais uma hipocrisia violenta do PT. Terceiro ponto, talvez o mais relevante, que mais tenha sido discutido, o PT tinha uma aura de honestidade que foi quebrada violentamente. É claro, nenhum partido que sobe no poder sobe dizendo que vai roubar. Todos os partidos do mundo são sempre a favor da honestidade. Só que o povo brasileiro meio que já estava acostumado, né, antes do primeiro governo do Lula, já estava acostumado a saber quem são aqueles que são honestos só da boca para fora, né, e que eram na verdade um bando de ladrão só querendo uma oportunidade para abocanhar alguma parcela do poder ali do governo. Então, primeiro os argumentos dos petistas, certo? Vão dizer que o PT não inventou a corrupção. Tá? É óbvio que não inventou a corrupção, mas ele entrou de cabeça nela, na corrupção pré-existente. É a mesma coisa que você ter matado uma pessoa e em sua defesa você dizer que não foi você que inventou o assassinato, que matavam pessoas antes. Outro argumento petista que eu ouço com bastante frequência é que o PT rouba, mas é melhor o PT do que os outros partidos porque o PT faz coisas melhores do que os outros, então mesmo que roube, isso é uma consequência necessária. Os malufistas diziam sempre isso. O Maluf rouba, mas faz. E os outros políticos roubam e não fazem nada. Ou pior, não roubam e não fazem, o que dá no mesmo. Eu vejo com muita estranheza os petistas defenderem argumentos muito parecidos com os dos malufistas. Me soa como mais uma hipocrisia estranha disso daí, sabe? Não existe essa de rouba, mas faz. Por outro lado, eu escuto muito um argumento dos antipetistas, né, dizendo que, ok, o PT não inventou a corrupção, mas o PT rouba mais. A corrupção no PT piorou do que era nos governos anteriores. Eu não sei quem roubava mais. E eu garanto que você também não sabe. Você tem um achismo de que roubava mais, mas a gente sabe que não dá pra saber. Às vezes, pode ser apenas que o PT seja mais incompetente em esconder suas falcatruas do que os outros políticos eram. Pode ser também que a Polícia Federal esteja mais competente hoje em dia e por isso está pegando mais esses casos. Outra coisa também, a mídia, ela é favorecida por determinados partidos políticos. A gente sabe que elas ganham dinheiro do governo e que uma sempre está defendendo um lado ou outro. Então a gente também não pode esperar que a mídia vá noticiar com o mesmo peso crimes que o partido que ela concorda comete com crimes que o partido que ela discorda comete. Uma vez que a gente não sabe por onde andam os interesses dos donos desses órgãos de comunicação. O pessoal que fala que na época da ditadura não tinha ladroagem. Como é que você sabe? Na época da ditadura era tudo proibido, a gente não sabia nada do que acontecia na época da ditadura. A imprensa era super limitada, os milicos só deixavam publicar aquilo que eles queriam que publicasse. Sabe? Então
Então não tem como você saber. Então quem roubou mais ainda é o PMDB, porque desde a época da abertura ele está no governo e não saiu, né? Ainda que tenha mudado o nome do cacique, os pajé que estavam em volta do cacique continuam sempre os mesmos. Mas o importante a dizer aqui é, o PT tem ladrão sim. Ah, mas o julgamento do mensalão foi bizarro. Não interessa. Foram julgados como culpados e o partido tinha que ter tomado uma decisão pensando no que a opinião pública ia falar a seu respeito. Mas não, eles preferiram manter um tipo de posicionamento sindicalista, digamos assim. E veja bem, eu não tô aqui falando mal de sindicato, tá? Eu tô falando assim, que sindicatos têm uma função e o Poder Executivo tem outra. E você não pode agir estando no Poder Executivo como se você estivesse num sindicato e vice-versa, senão eles não vão funcionar. 4. A Dilma cagou para a questão ambiental no Brasil. A verdade é que a Dilma simplesmente entregou a Amazônia, o Cerrado, Mata Atlântica, etc., na mão dos ruralistas e dos grileiros. Ela aceitou mudar o Código Florestal, ainda que ela tenha colocado alguns vetos, justiça seja feita, mas ela aceitou mudar aquele Código Florestal, de uma maneira que é desvantajosa, sim, para a manutenção dos biomas, tá? Aceitou construir essas hidrelétricas aí, que até agora estão gerando muito pouca energia. As de Rondônia, por exemplo, só serviram para deixar Rondônia embaixo d'água. Eu fui veementemente contra a construção de Belo Monte, todo mundo viu isso, foi o meu vídeo mais visualizado do meu canal por anos, aqui desde que eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. Muita gente me xingou, muita gente me criticou, mas agora, depois dessa lista do Janot, aí acabou ficando evidente que eu não estava tão errado assim, né? E o Emerson Lobão, que era o ministro de Minas e Energia da época, se esta denúncia estiver correta, ganhou seus 10 milhões de reais aí como propina, apenas para acelerar as obras de Belo Monte, atropelando e passando por cima de um monte de leis e de obrigações que as empresas lá que estavam construindo tinham que cumprir. Isso aí é tudo uma troca de favores, né? De pagamento, de financiamento de campanha, todas aquelas coisas. Não muda por causa de partido, porque você vê que essas mesmas empresas que estão construindo Belo Monte, aquelas outras hidrelétricas, também financiaram a campanha de Aécio e Marina Silva. Então, quer dizer, não ia mudar muita coisa se eles subissem ao poder, ou algum deles ia ter que ser traíra, né? Teria que ser traíra no sentido de que, ganhei o teu dinheiro na campanha, mas agora eu não quero mais te ajudar porque você deu dinheiro porque você quis. Essas empresas todas aí, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Odebrecht, etc., são um imã para bandido. E o que eu escutei de pessoas que foram lá nessas obras das hidrelétricas, rebeliões que a mídia não noticiou, trabalho semi-escravo, condições totalmente absurdas, um monte de atitudes sendo tomadas de maneira irresponsável, um monte de coisas que eu fiquei sabendo que, se eu for contar pra vocês aqui, vai ser um corolário. E esse desmatamento da Amazônia, do Cerrado, etc., está sim interferindo no equilíbrio hídrico aqui do Sudeste, por exemplo, né? E essa seca toda que ela falou no pronunciamento lá, que é a maior seca da história, a gente não tem culpa disso, é uma tremenda de uma cara de pau. Ela sabe que ela tem culpa disso. Não dá pra ficar do lado de quem coloca a Cátia Abreu como ministra da Agricultura. Eu acompanhei de longe, porque eu tava viajando no primeiro turno das últimas eleições, mas eu vi pela internet, e depois as pessoas me mostraram, a campanha nojenta e asquerosa que o PT fez nessas eleições agora de outubro, tá? Especialmente no primeiro turno, em que ele denegriu de maneira bastante pesada a imagem dos oponentes dele, especialmente a Marina Silva, porque teve um período de eleição que ela ficou na frente, eu acho, ou que ela estava realmente ameaçando ir para o segundo turno, e o pessoal socou ela com algumas mentiras, até com coisas exageradas, que ela até teve que se defender. Tanto é que a Marina foi obrigada, no segundo turno, a se aliar ao Aécio Neves, porque era melhor do que se aliar ao ex-partido dela, né, porque ela já foi do PT, que tinha acabado com ela, tinha esculhambado com ela durante a campanha toda. Enfim, eu teria muita coisa para falar sobre a gestão da educação, da saúde, da indústria, mas como eu tenho muito poucos dados sobre isso, eu não quero discutir, entrar no mérito desse assunto para não ser injusto. Pirula, mas o PT fez um monte de coisa boa. E eu sei que ele fez. E isso é que é o mais interessante. Eu sei que o PT fez um monte de coisa boa. E, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo 2 vídeos de amigos meus que mostram como que essas políticas foram positivas, com números, tá? Um que é defensor do PT e o outro que é anti-PT. Os dois concordam que essas políticas foram positivas para o Brasil. Então, não dá para você negar esse tipo de avanço. Eu votei no PT uma única vez, que foi na primeira eleição do Lula, tá? No segundo turno, não no primeiro, só no segundo turno. E, inclusive, muito antipetista na época votou no Lula, porque ele estava com raiva do Serra também, não estava indo com a cara do Fernando Henrique, e acreditou no discurso do Lula de que ia ser diferente, de que tudo ia mudar, e etc e tal. E nessa última eleição, eu não votei no PT, mesmo porque no primeiro turno eu estava viajando, então eu não votei em ninguém, e no segundo turno eu anulei meu voto, porque eu não gosto do Aécio, não confio nele, pra mim ele é um picareta, um bandido, e também não confio no PT e não gosto da Dilma, né? Tenho horror
horror àquela mulher, então como é que eu vou votar nela? Então eu preferi anular meu voto. Eu e mais outros 40 milhões de pessoas, ou quase isso, né, 37 milhões, eu ouvi muita gente jogando a culpa da Dilma ter ganhado na gente. Desculpa, a culpa não é nossa, a culpa é dos candidatos que não souberam convencer uma fatia de quase 1/3 da população brasileira de que eles eram uma boa opção para o Brasil. Então o problema, na verdade, é deles. Tá? Se vocês têm raiva de quem votou nulo e não votou no Aécio, a culpa é do Aécio. A culpa é do Aécio que não soube convencer essas pessoas de que valia a pena votar nele. E eu vi nesse segundo turno dessa eleição mais as pessoas votando anti o outro candidato do que pró-candidato. Eu vi pessoas votando na Dilma com tristeza e depressão, porque não queriam o Aécio, e vi pessoas votando no Aécio com tristeza e depressão porque não queriam a Dilma. Tá? Ou seja, ninguém gostava muito do Aécio ou da Dilma nessa eleição. Meio que eles ficaram lá no segundo turno e as pessoas votaram em um para não subir o outro. Foi o que eu vi mesmo. Agora, só porque eu gravei um vídeo inteiro falando mal do PT, significa que eu sou um gênio? Significa que a partir de agora eu atingi um grau de sapiência e eu estou indo rumo à libertação da verdade? Significa que eu, na verdade, eu sempre tive razão e todos os meus vídeos estão sempre certos e a minha opinião é a melhor do mundo e que eu preciso ser idolatrado? Significa que eu estou acima de críticas? Significa que num passe de mágica eu deixei de ser um idiota? Não! Não! E é exatamente isso que eu vejo uma massa de pessoas na internet não perceber. Falar mal do PT não faz de você uma pessoa mais ou menos inteligente. Falar mal do PT não faz de você uma pessoa mais ou menos culta. Não faz de você uma pessoa mais ou menos perspicaz. Não faz de você uma pessoa corajosa ou covarde. Como se falar mal do PT fosse uma coisa que eximisse eles de todo e qualquer defeito e transformasse eles num baluarte da sabedoria. E aí essa aura de isenção faz muito pouca gente que é contra o partidão perceber a arapuca em que está se metendo. Sério, eu tenho ficado com muito medo dos níveis das reações anti-PT que eu tenho visto por aí. E não é porque o PT não merece, tá? É que isso fique muito claro. Tá? Porque eu fiquei o vídeo inteiro explicando isso. Não é porque o PT não merece essa reação. O meu medo é do que vem atrelado a tudo isso com a desculpa de ser anti-PT. Isso me preocupa muito. Aquela questão da caixa de bombom do Clarion. Você é anti-PT e logo você tem que comprar todo um pacote de pensamento que todo mundo que é anti-PT tem que acreditar. O que não faz o menor sentido. Muito pelo contrário, isso é muito, muito danoso. Tá? Muito danoso. Se você olhar isso na história do mundo, nunca acabou bem. Ou seja, eu vim mostrar aqui que você não precisa comprar um discurso pronto para você ser contra o PT, para você falar mal do PT e não gostar do PT. Você não precisa ser reaça, coxinha, conservador, homofóbico, machista, para ser anti-PT, para não gostar do PT. Quando você faz esse discurso binário, o que acontece? Os preconceitos aparecem, os ódios afloram, a empatia some. Sabe, eu vejo um monte de gente reclamando do PT por coisas que nem dizem respeito a elas. Por preconceito. Por preconceito. E aí, se você aponta esse preconceito da pessoa, você é governista, você é pago pelo PT, você é um esquerdalha, entendeu? Como eu já fui rotulado muitas vezes aqui na internet. E o contrário também, né? Se você critica o PT em algum ponto, você reaça, coxinha, bolsonarete, sei lá o quê. Não precisa ser reaça para ser contra o PT. Aliás, isso eu acho que é um bom slogan, não? Assim como também não é porque é de esquerda que tem obrigatoriamente que apoiar o PT. Eu acredito pessoalmente que a Dilma e o Lula estão envolvidos, na Dilma no caso da refinaria de Passado, né, lá, e o Lula no caso do Mensalão. Óbvio que eles estão envolvidos, eu não sou ingênuo, eu não sou criança, eu não acredito em Papai Noel para achar que eles não sabiam o que estava acontecendo e que eles não estão envolvidos, tá? Isso porque eu acho que eles são pessoas inteligentes. Porque eles falarem que eles não sabiam de nada, mostra um atestado de incompetência, né? De estupidez deles, né? De não ter o menor tipo de noção do que está acontecendo sob as próprias barbas, né? Sob os próprios narizes, ali nos cargos em que eles eram os comandantes. Tá? Então eu não acredito que eles são inocentes, mas acredito que devam ter camuflado todas as provas possíveis para que eles não fossem acusados, e então dificilmente vai acontecer o impeachment. Os organizadores dessas manifestações, se tivesse talvez pensado um pouco mais longe, não teriam feito uma manifestação pedindo o impeachment, ou não teriam incentivado as pessoas a irem lá pedir o impeachment. Talvez fosse mais inteligente pedir a renúncia da Dilma. Tá? Aparentemente, se ela renunciar, existe a possibilidade de convocarem novas eleições. Então eu acho que a melhor coisa que poderia ser pedida é a renúncia dela. A renúncia independe de
Congresso, de coisa, é só da consciência dela. Se ela perceber que tá impossível dela governar, ela poderia renunciar, não sei. Também acho que é, sei lá, esperar que uma vaca ponha ovo, mas talvez seja mais fácil esperar por isso do que pelo impeachment. Não sei, é uma opinião minha.